Você sente como se algo tivesse sido arrancado do seu peito, como se o amor tivesse falhado, como se o seu coração estivesse em pedaços. Mas e se eu dissesse que seu coração não está quebrado? E se o que está acontecendo agora for um processo de libertação? Talvez a dor que você sente não seja sinal de destruição, mas de despertar. Talvez você não esteja sofrendo porque perdeu um grande amor, mas porque está se soltando de algo que nunca foi tão verdadeiro quanto parecia. Existe uma diferença profunda entre amar e se apegar à ideia de ser amado, entre viver uma conexão real e sustentar uma fantasia emocional que prometia segurança, identidade e permanência. Muitas vezes, o que chamamos de amor é uma mistura sutil de carinho genuíno com projeções silenciosas. Você não amava apenas a pessoa, você amava o que ela representava. Você amava como se sentia ao lado dela. Você amava a versão de si mesmo que surgia naquela história. E quando isso termina, parece que tudo desmorona. Mas observe, com honestidade, o que exatamente desmoronou? O mundo continua funcionando, o céu não caiu, seus dias ainda acontecem. Seu coração continua batendo. O que se rompeu foi a narrativa. Foi a ideia de futuro que você já tinha ensaiado na sua mente. Foram os planos imaginados, as cenas antecipadas, as conversas que ainda nem tinham acontecido, mas que pareciam certas. Você não perdeu apenas alguém. Você perdeu a história que contava para si mesmo sobre quem vocês seriam. E isso dói. Dói porque a mente odeia perder controle. Ela prefere acreditar que o amor acabou por culpa de alguém, que houve traição, imaturidade, desinteresse. Pode até ter havido, mas existe algo mais profundo acontecendo. O que machuca é perceber que você investiu emocionalmente em algo que não tinha a solidez que você acreditava. E admitir isso fere o orgulho, fere a identidade, fere a imagem que você construiu sobre a relação. Talvez você esteja dizendo, mas eu amei de verdade, e eu não duvido disso. O sentimento foi real, a entrega foi real, as memórias são reais. O que pode não ter sido totalmente real foi a estrutura que você construiu em cima disso. Você transformou a relação em garantia, transformou a presença do outro em segurança emocional, transformou o vínculo em promessa de permanência. E quando a vida mostrou que nada é garantido, você interpretou como fracasso. Mas o amor verdadeiro não é garantia, não é contrato existencial, não é salvação. O amor verdadeiro é encontro, é experiência viva entre duas consciências livres. Ele pode durar anos ou pode durar meses, pode transformar profundamente e ainda assim terminar. E terminar não significa que foi falso, significa que cumpriu o que tinha para cumprir. O que está se quebrando agora não é seu coração, é a dependência que você criou em torno daquela relação. É a crença de que você precisava daquilo para se sentir completo. É a ideia de que sem aquela pessoa, sua identidade ficaria incompleta. E quando essa estrutura cai, a sensação é de vertigem, porque você percebe que precisa se sustentar por si mesmo. A mente entra em pânico nesse momento. Ela revisita mensagens, relembra áudios, abre fotos antigas, cria diálogos imaginários onde tudo se resolve, fantasia reencontros improváveis, alimenta pequenas esperanças. Não porque isso traga paz, mas porque mantém a narrativa viva. Enquanto há história, há identidade. Enquanto você está tentando reconstruir a ponte, você não precisa atravessar o vazio. O verdadeiro luto começa quando você para de negociar, quando algo dentro de você aceita que acabou, não como derrota, mas como realidade. Esse é o ponto mais doloroso e mais libertador ao mesmo tempo, porque quando você para de tentar salvar o que não é mais verdadeiro, você começa a se salvar. Existe também algo que quase ninguém fala. Muitas relações começam na carência, não na abundância. Você encontra alguém e sente alívio.
Agora não estou mais sozinho. Agora tenho alguém. Agora sou importante para alguém. E isso parece amor, mas muitas vezes é medo sendo anestesiado. É insegurança sendo temporariamente silenciada. É vazio sendo preenchido por presença externa. Quando essa presença vai embora, o vazio reaparece. E você chama isso de coração partido. Mas talvez não seja o coração que está partido. Talvez seja o mecanismo de fuga que parou de funcionar. Talvez você esteja sendo convidado a olhar para dentro sem distrações, a encarar partes suas que eram abafadas pela intensidade da relação. Isso exige maturidade emocional rara, porque é muito mais fácil culpar o outro, muito mais confortável acreditar que você foi vítima de um abandono cruel, muito mais simples dizer que perdeu o amor da sua vida. Mas e se a vida estiver mostrando que você estava tentando fazer do outro a sua fonte de estabilidade? E se essa ruptura estiver revelando onde você terceirizou sua segurança emocional? Seu coração não está quebrado. Ele está aprendendo a amar sem ilusões. E isso é doloroso, porque amar sem ilusões significa aceitar que o outro é livre, que você é livre, que nada é fixo, que tudo é fluxo. Significa abrir mão da fantasia de que alguém pode garantir seu futuro emocional. E essa fantasia é sedutora. Ela dá sensação de controle em um mundo incerto. Talvez agora você esteja exatamente no ponto de transição, sentindo que algo morreu, sentindo que não consegue mais voltar ao que era. E você está certo, não dá para voltar. Mas não porque você perdeu algo insubstituível, e sim porque você está se tornando alguém diferente, alguém que já viu além da ilusão. Quando a dor começa a se transformar em clareza, algo muda silenciosamente. Você percebe que o que mais doía não era a ausência da pessoa, mas a quebra da expectativa. Não era a falta da companhia, mas o colapso do futuro imaginado. Não era o fim da relação, mas o fim da promessa que você acreditava que ela representava. E aqui está a virada. Quando você entende isso, a dor começa a perder o poder destrutivo e ganha um poder transformador. Você para de buscar alguém que substitua a sensação perdida. Para de correr atrás de novas histórias para tapar o silêncio. Você começa a ficar confortável com sua própria presença. Começa a perceber que sua identidade não depende de estar em um nós. Imagine amar alguém no futuro sem transformá-lo em salvador, sem colocá-lo no papel de responsável pela sua felicidade, sem exigir que ele sustente sua autoestima. Apenas amar pelo encontro, pela troca, pela experiência viva do agora. Isso é liberdade, isso é maturidade, isso é um amor mais leve, mais verdadeiro, mais honesto. Mas essa liberdade nasce do desconforto que você sente agora, nasce do reconhecimento de que você projetou mais do que enxergou, de que construiu mais do que viveu, de que esperou mais do que foi prometido. E assumir isso não diminui o que você sentiu. Aprofunda sua consciência sobre como você ama. Se algo aqui está ressoando em você, escreva nos comentários. Estou pronto para amar sem ilusões. Não para mim, para você. Porque admitir que seu coração não está quebrado, mas está se libertando, é um passo enorme. É sair da posição de vítima do fim e assumir o papel de aprendiz da experiência. E se você quer continuar explorando esse tipo de consciência aplicada às suas experiências mais intensas, inscreva-se no canal Osho Awakens e curta este vídeo. Cada interação sua ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que ainda acreditam que foram destruídas, quando na verdade estão atravessando um processo de amadurecimento emocional. Talvez um dia você olhe para trás e perceba que esse término não foi uma tragédia, foi um portal. Revelou onde você dependia demais, revelou onde você tinha medo de ficar sozinho,
Revelou onde você confundia amor com necessidade, e nesse reconhecimento, algo dentro de você cresce. Você começa a entender que seu coração nunca esteve quebrado. Ele estava preso, preso a expectativas, preso a fantasias, preso a promessas não ditas. E agora ele está se soltando. E libertação quase sempre dói antes de aliviar. Quase sempre parece perda antes de parecer expansão. Mas quando a expansão chega, você percebe algo surpreendente. Você continua capaz de amar, continua sensível, continua profundo, só que agora com mais lucidez, com mais responsabilidade emocional, com menos exigência inconsciente, com mais presença. Seu coração não está quebrado, ele está aprendendo a distinguir apego de amor, projeção de realidade, necessidade de escolha, consciente. E essa distinção é o início de um amor muito mais verdadeiro, um amor que não aprisiona, um amor que não exige garantias impossíveis, um amor que nasce da inteireza, não da falta. Talvez a dor que você sente hoje seja o nascimento dessa inteireza. E se for isso, então não é o fim de uma história, é o começo de uma nova forma de amar, começando por você.